Foi. Exato, sejam bem-vindos ao programa Tribuna do Cidadão, nesta sexta-feira em que nós estamos a conversar com o candidato a edil da cidade de Maputo pelo partido MDM, o senhor Venâncio Mondlane, e que, pronto, conversamos imenso sobre essa questão de gestão de resíduos sólidos e é importante mesmo se falar, porque tal como eu disse, o lixo de Maputo precisa de ideias e cada vez mais ideias. Mas olha só, Venâncio, Maputo, apesar dessa beleza que tem, apesar dessa aparente riqueza que nos vê de fora, nós temos em Maputo zonas, ou melhor, temos muita pobreza na cidade de Maputo. E pobreza, vejamos, vou voltar, por exemplo, a um bairro como Xamanculo, há zonas onde há casinhas pequeniníssimas, quando falávamos dessa questão de lixo, fomos ver isso, e pessoas sem, quer dizer, nem que queira construir ali, primeiro não tem condições para construir, mas nem que queira, se num espaço de 50 metros estão 10 famílias. Esse problema é solúvel. Ok. Interessante. Olha, é assim, a gente fala da questão da pobreza. A questão da pobreza, e de fato Maputo, já desde 2008 que havia indícios de a pobreza estava a subir. Agora, por exemplo, foi em 2011, né, que o próprio governo, reconhecendo isso, digamos, lançou o tal plano estratégico da redução da pobreza urbana. E o que tem sido feito é, por exemplo, o que eu tive acesso, o último relatório sobre a implementação deste fundo, só, por exemplo, o Maputo teve 20 milhões de meticais. Né? Foram concedidos, que é para aquelas pequenas iniciativas, que é para promover o emprego, aumentar a renda das pessoas e ver se reduzem a pobreza. Bem, duas coisas que aconteceram. Bem, primeiro, a capacidade de reembolso foi muito fraca e os níveis de pobreza praticamente não recuaram. Então, eu acho que uma das coisas, só no âmbito deste programa, este programa da redução da pobreza, era preciso mudar um bocadinho a equação. Primeiro, o investimento, ou os projetos que têm que ser analisados, tem que se priorizar. É verdade que é preciso o empreendedorismo, tem que se priorizar aquelas microempresas que neste momento já existem. Nós temos nos bairros muitos, e a gente sabe disso, muitos mecânicos. Há empresas de mecânicos que estão há 20, 30 anos. Algumas delas, antes de nós nascermos, estavam lá. Há muitas empresas, microempresas de eletricistas, de carpinteiros, de atoleiros, muitos. Então, eu acho que é preciso, primeiro, priorizar aquelas microempresas que já têm história nas zonas. É muito importante fazer isso, porque elas, primeiro, estão a trabalhar numa área que há capacidade de instalar em termos de conhecimento técnico da área. Né? Garante e evita-se o problema de ser um investimento que é feito e depois não ter viabilidade, não ter retorno. Né? São pessoas que conhecem a área e são pessoas que estão diretamente ligadas à zona. Essa é uma das coisas que é preciso fazer. Potenciar, priorizar os negócios que já existem. Ponto número 1. Ponto número 2. Ainda dentro deste plano, há uma coisa que tem acontecido. Há uns comitês técnicos que fazem análise dos projetos. Estes comitês trabalham a regime de voluntariado. E o que acontece é que muitos dos projetos não são avaliados condignamente. É por isso que temos uma taxa de retorno do reembolso extremamente baixa. E eu vou dar um exemplo muito simples. Eu estive a ver no último relatório uma das razões que esta comissão dizia para justificar o reembolso baixo, dizia que havia alguns projetos que o ciclo de produção do projeto, por exemplo, vamos lá, se é uma machamba, a alface produz em 2 meses, o ciclo de produção era diferente do prazo de reembolso. Normalmente esses empréstimos têm que ser pagos mensalmente. Se a pessoa, para colher o alface, leva 2 meses, e tem que pagar ao município em 1 mês, é lógico um desfazimento. E esta análise que é feita para conceder é porque estes comitês que fazem análise destes projetos são voluntários e há problemas sérios da capacidade técnica dessas pessoas. É preciso profissionalizar estes serviços. É preciso profissionalizar, é preciso que as pessoas a trabalhar full time nestes projetos, pessoas capacitadas a trabalhar nestes projetos. Isso é uma das coisas que é preciso fazer para evitar estar a deitar dinheiro fora. Senão a gente vai tornar, e depois mais, é preciso reduzir digamos, até o nível 0, qualquer, digamos, conexão política com a aprovação dos projetos. Os projetos têm que ser aprovados pela sua consistência técnica, têm que ser aprovados pela experiência das pessoas que têm na área. Portanto, isto estou a falar só e somente a nível dos projetos. Agora,
há uma coisa que é preciso criar, que eu acho que temos que resgatar, que é a criação das zonas verdes. Né? O gabinete das zonas verdes. É preciso resgatar isso. Isso já houve em tempos. Agora algumas medidas são tomadas, por exemplo, para as casas agrárias, mas as medidas são desconectadas. É preciso haver um gabinete acima das casas agrárias que faz, digamos, a elaboração da estratégia das zonas verdes, que faz a elaboração das questões jurídicas, da defesa dos direitos dessas pessoas, que faz a elaboração dos projetos para investimento. Portanto, é preciso, neste momento, o município de Maputo resgatar o gabinete das zonas verdes. Isto é extremamente importante, extremamente crucial. Então, eu acho que essa é uma das áreas. É preciso também, neste momento, identificar algumas áreas que têm potencial turístico. O turismo, por exemplo, pode trazer muito dinheiro para Maputo, pode empregar muitas pessoas. Por exemplo, em Catembe, eu acho, Catembe e Inhaca, por exemplo, eu acho que é a altura, por exemplo, de se potenciar a implementação de uma escola básica de turismo. É importante. Isso tem que existir. Exato. E nós temos uma costa, nós temos, por exemplo, as nossas praias, por exemplo. Nossas praias estão, neste momento, precisam ser potenciadas. Não há atividade económica nas praias. Um exemplo simples. Nós nas praias não temos, por exemplo, se eu vou para a praia para jogar futebol, eu não tenho uma unidade, uma empresa especializada em aluguer de equipamentos esportivos. Não temos isso. Não é? Então, nós podemos dar muito emprego. Nós temos uma praia muito longa que tem que ter atividade econômica na praia. E nós temos que potenciar essa juventude, essa juventude, estava a falar, essa juventude pobre, para serem integradas nessas atividades econômicas. Por exemplo, uma coisa simples que eu posso dizer, vais à praia, tens de levar a tua cadeira de casa. Não faz sentido. Na praia, nós podemos chegar na praia e alugar uma cadeira de praia, uma cadeira de descanso. É preciso alugar uma rede para jogar vôlei. Nós podemos fazer desporto aquático. Portanto, nós podemos potenciar o desporto e com a atividade económica, e dando mais emprego às pessoas. E damos emprego muito massivo, por exemplo, com o campismo. Nós não temos campismo. Não se compreende até hoje. Não temos campismo. O campismo pode dar muito emprego. Outra coisa é, por exemplo, os roteiros de turismo. Maputo tem, eu acho que o plano de estrutura fala de mais ou menos uma coisa de 30, 40 lugares, que são os tais lugares arquitetônicos, de valor histórico, não sei o quê. Não estão catalogados, não temos guias turísticos. Então, essa juventude toda está onde? Há muita coisa para a gente aqui fazer, integrar essas pessoas. E as pessoas, quando têm mais renda, têm mais possibilidade de investirem melhor nas suas condições de vida, investirem melhor nas suas casas, investirem melhor nas suas famílias, investirem melhor na educação, exato. Investirem melhor... Podemos aproveitar, de facto, melhor as nossas infraestruturas para... Mas, olha só, Venâncio, há um outro aspecto que para Maputo é incontornável falarmos disso. Falávamos do princípio da mobilidade ou da acessibilidade. Olha, Maputo está, quer dizer, estamos a ficar sem espaço para andar, entretanto, de tanto carro que temos. Mas, entretanto, o problema de transporte continua. Sim, é contornável esse problema. Há formas de transporte público, essencialmente, sim, porque parece que o TPM está a sumir e pronto, com todas as implicações em que todo mundo tem que entrar no seu carro. Entramos todos nos nossos carros e abarrotamos as estradas, poluímos mais e movemos-nos menos. Exatamente. Bom, porque, olha... O grande problema que nós temos em relação aos transportes pode ser resolvido primeiro eu vou falar de medidas meramente organizacionais, que não envolve meter muito dinheiro, que são as organizacionais. Por exemplo, há uma boa ideia que foi introduzida agora, só que não chegou lá, ainda está a caminho, que é o tal embora lá, não é? O bilhete eletrônico para os TPM. É preciso ir um pouco mais longe, porque o que acontece? Maputo, na verdade, onde nós temos a maior concentração das pessoas que vêm trabalhar, estão na baixa da cidade, né? Como se diz, a maior concentração de trabalho. Né? Essas pessoas vêm de onde? Vêm das zonas suburbanas, outras vêm de Marraqueno, outras vêm de Matola. Portanto, não se pode resolver o problema de transporte em Maputo pensando só em Maputo. É preciso integrar o problema do transporte com toda a zona. O município de Matola, Marraqueno, Buane tem que estar interligado. Agora, isto estar interligado, o que quer dizer? Nós temos que ter um sistema de transportes em que se a pessoa sai da Matola ou sai de Buane, não precisa apanhar 2 ciclos de transporte diferentes. A pessoa se vem de comboio,
desce ali na Praça dos Trabalhadores. Depois tem que apanhar um segundo carro para ir até a Runil e depois um terceiro carro, por exemplo, para ir até a FPLM. Não pode. Nós temos que integrar um sistema de bilhete eletrónico que seja integrado, que o mesmo bilhete seja usado para a via ferroviária, para a via rodoviária e até usar para os barcos. E isso é possível fazer. E reduz-se o custo. A pessoa apanhou o comboio, vem da Baixava, desce na Praça dos Trabalhadores, o mesmo bilhete utiliza para apanhar um bus, por exemplo, de 37 lugares até algum ponto do Alto Maé, ao ponto final. E se quiser ir até o Esquelena, apanha um outro carro com o mesmo bilhete. Reduz os custos, a tarifa reduz bastante quando o transporte está integrado. Portanto, aquilo que está sendo feito agora com os TPM não resolve o problema, porque é só para o TPM. Depois a pessoa, quando quer apanhar um outro transporte, paga uma tarifa desajustada da filosofia daquele bilhete. Portanto, é preciso agora integrar isso, pôr num sistema integrado. Essa é uma das primeiras medidas. Outra coisa que é preciso fazer é, digamos, o ordenamento das nossas vias de acesso, por exemplo. Antes de falarmos de reabilitação, que isso envolve dinheiro, só a forma como se organiza. E essa é uma ideia que acho que até o plano diretor de transportes, que agora foi lançado, até fala disso, mas já vinha muito antes no plano de estrutura urbana, é nós termos faixas específicas, por exemplo, para o transporte público. Que permite uma mobilidade muito maior nessas zonas. Exato. Mas para tal, é necessário que esse transporte público seja fiável. Não é só dizermos que a faixa central da Eduardo Mondlane só vai passar transporte público e os carros privados vão andar nas bermas. Não é só isso. É isso, mas também garantir que seja fiável. Que é possível, e isto é que é importante previsibilidade fazer. A previsibilidade. É preciso ter mapas previsíveis. Em que eu pego um mapa da cidade de Maputo, que eu tenho um mapa de mobilidade urbana, um mapa de transporte público, que eu pego o mapa, se eu estou no Arronil, eu olho para o mapa e eu sei que às 10 horas o carro número 5 que vai a Matola vai passar, às 10h05 vai passar o carro 12 que vai a Benfica, às 10h15 vai... Quer dizer, eu tenho que ter essa previsibilidade. Exato. Aí as pessoas vão parar de usar os transportes privados, mas para tal, para reforçar o transporte público, para ser cada vez mais forte, é preciso integrar aquilo que é os chapas privados dentro do mesmo esquema de transporte com os TPM, por exemplo. Usar o mesmo bilhete, usar o sistema integrado, tudo isto integrado. Mas para tal, há uma medida que eu acho que era muito importante, provocatória, e é isto que vamos nos empenhar a fazer. É lógico, não depende só do município, mas esta é que vai ser um dos grandes empenhos. Também não se faz grandes investimentos sem dinheiro. Agora, como ir buscar dinheiro sem andar a pedir dinheiro ao Banco Mundial? Pode-se buscar dinheiro aqui dentro de Maputo. Há muitas empresas privadas, há muitos organismos públicos, ministérios e institutos que utilizam carros para a sua própria unidade, para a sua empresa, para o seu município. Se nós juntarmos esta massa, este parque automóvel todo, nós vamos ver que gasta-se muito mais combustível, gasta-se muito mais sobressalentes, gasta-se muito mais dinheiro, paga-se a muito mais pessoas. Se isto pudesse ser integrado e entregar esse serviço, por exemplo, ao município para fazer a gestão disso, e o dinheiro que esses ministérios, essas empresas todas gastam particularmente, convertessem esse dinheiro para o município, era possível para nós criarmos aquilo que chamamos de um fundo de transportes. Portanto, esta é uma das ideias básicas que nós temos. É preciso ter um fundo de transportes. Que o dinheiro que essas empresas, os ministérios gastam, por exemplo, durante um ano, podem alocar esse dinheiro logo no início do ano ao município. E o município aí tem capacidade para adquirir mais autocarros, tem capacidade para maior gestão, para mais manutenção, mais qualificação, mais formação e fazer aquilo que é a previsibilidade dos transportes. Mas é necessário que o setor privado não funcione como uma coisa à parte. Se estiver a funcionar à parte, nunca vamos resolver o problema. É preciso integrar tudo dentro do fundo de transportes. Eu dizia mesmo que o nosso tempo, vocês estão a indicar a realização que acabou. Falar de Maputo, de facto, são vários assuntos, nós não iríamos acabar, mas é uma pergunta que eu não resisto em lhe fazer. Vai se candidatar ao município de Maputo? Dá-se por satisfeito dirigindo o município ou a ponta vermelha pode ser uma meta a longo prazo? Olha, é assim, eu neste momento eu acho que as medidas são necessárias, são medidas locais. E eu sempre fui uma pessoa que agi muito localmente. Quem me conhece sabe, desde a minha infância,
eu sempre fui líder em processos, digamos, de solidariedade na minha zona, as vítimas das cheias, processos de associativismo, e sempre fui uma pessoa ativa. E eu quero agir localmente. Neste momento, as minhas grandes pretensões, aquilo que eu penso a nível do município de Maputo, tem que agir localmente. Essas coisas de pensar de uma forma global, sem agir localmente, é uma utopia. Eu, neste momento, as minhas atenções estão focalizadas justamente na cidade de Maputo. E aquilo que eu pretendo, aquilo que eu peço é que todos nós juntos salvemos a cidade de Maputo. Como é que sente a receptividade A receptividade do... Exato. Exato. Posso? Tá bem, a receptividade neste momento, em termos daquilo que é, digamos, os eleitores, se fosse para julgar por isso, eu já estava com as eleições ganhas a 90%, né? Quer dizer, eu até já posso antecipadamente já mandar os meus agradecimentos a toda a gente que me tem apoiado, a forma como tenho sido recebido, de uma forma carinhosa, de uma forma espantosa, de uma forma, digamos, verdadeiramente maravilhosa. E eu penso que estamos no caminho certo justamente para salvar Maputo. E isso que nós precisamos é salvar Maputo para que esse Maputo seja de fato Maputo para todos. Exato. Bom, só me resta agradecer a sua presença e desejar-lhe boa sorte. Bom, pelo menos sei que já alguns votos conseguiu aqui mesmo. Algumas pessoas já lhe garantiram, mas desejar-lhe boa sorte, que as pessoas entendam a sua mensagem e que confiem em si e que também, se vencer as eleições, não as defraude, como dizem, porque muitas vezes, sabe, a distância entre o candidato e o povo é curta, mas depois entre o governante e o povo a distância fica muito grande. Isso as pessoas reclamam muito. Mas agora tem uma informação que ainda vamos confirmar, que parece que há novos tiroteios na zona centro do país. Essa informação que está a chegar aqui. Bom, não sei se é verdade, mas a pessoa que nos ligou. Só que essas são coisas que precisam ser confirmadas. Parece que se diz que há um ataque em Santo Gira e esperemos que não seja verdade. A paz tem que reinar, mas são informações que talvez lá para o Jornal Nacional nós teremos mais detalhes sobre isso. Vamos, portanto, dar o máximo de informação que pudermos escolher. Apenas adiantar isso, que há qualquer coisa que não está a correr bem e que envolve armas em Santo Gira. E agradecer também aos telespectadores que nos assistiram e esperar que na próxima semana, segunda-feira, estejamos juntos para mais um programa Tribuna de Cidadão. Boa noite e bom fim de semana, sem excessos.